Olá pessoal, tudo bem? Veríssimo aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Prêmio Site Barra Melhores do Ano 2024, que vai acontecer em Barra de São Francisco, Vila Pavão e já está acontecendo em Águia Branca. Bom, ano passado a gente realizou o Prêmio Barra de São Francisco, foi um sucesso, e esse ano a gente estendeu para Águia Branca e Vila Pavão. Ontem, por exemplo, começou a fase de votação em Águia Branca, mas antes disso nós tivemos duas fases. A fase de indicação de categorias, onde os moradores puderam indicar quais categorias eles gostariam de ver sendo votadas, e depois nós tivemos a fase de indicação de empresas e profissionais. Essas categorias que foram indicadas pelos moradores foram disponibilizadas nos stories, e aí os moradores puderam indicar para cada categoria as empresas e profissionais que eles consideram aí que foram destaque durante o ano de 2024. Agora, na fase de votação, os 4 mais indicados de cada categoria vão para a votação. E aí começam a surgir as primeiras dúvidas. Bom, talvez você vai olhar os stories aí, a enquete, e não vai ver a sua empresa, ou não vai ver o seu nome, ou não vai ver aquela empresa que você gostaria de ver. Como eu disse, na fase de votação, os moradores indicam as empresas. Os 4 mais indicados vão para a votação. Por que os 4 mais indicados? A gente utiliza a ferramenta do Instagram para fazer todo o processo de votação. É uma maneira transparente e segura que a gente encontrou para que todos pudessem votar e ser votados. Dessa maneira, o Instagram só aceita 4 opções. Então, nós não temos como colocar 5, por exemplo, empresas para votar, só são 4. Então, por isso que a gente seleciona das empresas indicadas, as 4 mais indicadas vão para a votação. Lembrando, pessoal, que a gente não coloca empresa, a gente não tira empresa. Se você tiver uma determinada categoria que tem 2 empresas disputando, é porque as 2 empresas foram indicadas. O fato de existir mais empresas, a gente não coloca empresa. Apenas as 2 que foram indicadas é que vão para a votação. Se tem 3 empresas ou profissionais participando da votação, é porque os moradores, a população, ela só indicou aquelas 3 empresas ou profissionais. Se tem aí 4 empresas e uma 5ª empresa ficou de fora, que você gostaria que ela estivesse, ou ela não foi indicada, ou ela recebeu menos indicação do que as 4 que estão sendo votadas. Então, só para explicar, se você tem aí 4 empresas, foram as 4 mais indicadas. Se você tem uma disputa aí de 3 empresas ou profissionais, é porque somente esses 3 foram indicados. Se tem a disputa de 2, somente as 2 foram indicadas. E ainda tem casos de que somente uma empresa é indicada. A gente vai colocar para votar essa única empresa que está aí, porque foi a única indicada pelos moradores. Então, se não tiver indicação dos moradores, não vai participar da votação. A gente não coloca e nem tira empresa de votação, só para repetir. Tá joia? Bom, outra dúvida é, e se der empate? Bom, pessoal, nós tivemos casos de empate o ano passado e, novamente, por ser uma ferramenta transparente, que é a ferramenta do Instagram, a gente seguiu essa mesma transparência. Quando você coloca uma enquete, você pode fazer o teste, você tem o Instagram na mão aí, quando você coloca uma enquete, você não tem mais nenhum controle sobre ela. Você não consegue colocar voto, nem tirar voto, nem mexer em nada. Quando dá empate, o Instagram ele só mostra o percentual, ele não mostra os números. E para mostrar esses números, para declarar quem venceu, nós é que teríamos que apresentar esses números. Só que aí a gente ia tirar justamente a transparência que tem. Então o que a gente decidiu? Se a enquete deu empate e o Instagram está mostrando para o internauta que está empatado, a gente vai manter o empate e os 2, ou das 2 empresas, ou os 2 profissionais serão premiados como primeiro lugar. Dessa maneira vai prevalecer aquilo que o Instagram está mostrando para as pessoas.